Olá, mas que beleza, que maravilha ter a sua companhia aqui para mais um programa do bem. Porque para falar de meio ambiente, preservação ambiental, ecologia e sustentabilidade, tem que ter conhecimento de causa, né? E nós aqui do Responsa fomos buscar um convidado muito especial que realmente entende do assunto. Então você ficou curioso, né? Fica aí ligadinho, porque depois do intervalo você vai poder ver uma entrevista do bem com uma pessoa que certamente você vê nas páginas dos principais jornais do país. A gente volta já. Estamos de volta com responsabilidade. Como falamos na abertura, hoje o assunto é meio ambiente. Você sabia que uma tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores, economiza 75% de energia elétrica e polui o ar 47% menos do que como se fosse produzido de novo? É verdade. E para fabricar uma tonelada de papel novo é preciso de 10 a 20 árvores, 10 mil litros de água e 5 megawatts-hora de energia, enquanto que para produzir uma tonelada de papel reciclado é preciso de 1,5 tonelada de papel velho, 2 mil litros de água e 2,5 megawatts-hora de energia. E para falar em reaproveitamento, o Brasil é o campeão da reciclagem de latas de alumínio com um índice de quase 100%, equivalendo a 9 bilhões de latinhas. Também alcança uma das menores médias de tempo para que o produto seja reciclado. Uma lata demora apenas 35 dias para ser reciclada e voltar para as prateleiras prontinha a ser usada novamente. Até o ano 2000, o campeão era o Japão. E para falarmos sobre meio ambiente, recebo no nosso estúdio o secretário de Estado de Meio Ambiente, Carlos Mink. Mas que prazer, tá vendo? Quanto mistério que eu fiz para receber. Pois é, eu estava vendo onde é que você ia chegar com essa magia toda. Pois é, porque olha só, a gente tem que trazer o campeão de audiência, né? O cara que permeia em todas as esferas. O programa é seu. Conta pra gente o que a gente tem que fazer, quais são as soluções, as propostas, o cumpra-se, as suas leis. Você é um sujeito que é campeão, é o feitor de leis, né? Fiz muitas leis mesmo. Eu acho que eu fiz 118 leis, mas não todas sobre o meio ambiente. Muitas sobre mulher, contra a discriminação, estudantes, mas a maior parte delas, saneamento, educação ambiental, reciclagem. Nenhuma delas é título de cidadão nem nome de rua. Todas são lei tipo lei. Agora, muito mais difícil do que fazer uma lei é fazer com que ela seja cumprida. E daí você falou já na abertura essa história do cumpra-se. Logo no meu primeiro mandato, estava saindo da universidade, né, professor de geografia da UFRJ, aprovei algumas leis, fiquei numa alegria, né, falei para minha mulher, para meus amigos, aprovei uma lei, que coisa boa, estou produzindo. Olha, ninguém sabia que a lei existia. Ninguém lê diário oficial. Era uma lei sobre o controle da poluição dos ônibus. Eu fiquei num desespero, eu falei, o que eu vou fazer? Ninguém sabe, é como se eu não tivesse feito nada. Só eu que sei. Eu e quem bateu lá o diário oficial. Aí eu resolvi parar os ônibus poluidores na Rio Branco com a batata no cano de escape. Todo mundo conhece essa história. E aí, bom, tomamos uma série de cuidados para não apanhar também dos passageiros, né? Uma cartinha com o valor da passagem, na época, sei lá, era 2 cruzeiros. Tem muito tempo. Uma flor e uma explicação que isso era para defender o pulmão do filho da pessoa. Ninguém se incomodou. E, saiu em todos os jornais, as pessoas ficaram sabendo que existia uma lei contra a poluição dos ônibus. Antes das pessoas saberem que existia o meio ambiente, você já falava nisso, né? Bom, aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, na época, achavam que nós éramos alucinados. Eu lembro. Alucinados. Hippies, exógenos, qualquer coisa. Poxa, as pessoas estão preocupadas com emprego, com aluguel. Aí vocês vêm falar de floresta, de boto cor-de-rosa. Em que mundo vocês estão? Né? Vocês estão vivendo em outro planeta. Bom, hoje em dia, parece que se chegou à conclusão que não éramos nós os alucinados. Alucinado é quem produziu de qualquer jeito, emitiu todo o carbono, fez o mundo viver a maior crise da humanidade, as geleiras derretendo, né, o nível do mar subindo, as ilhas, países insulares submergindo, chegou à conclusão que não éramos nós os loucos. A questão do clima, as pessoas estão começando a se ligar, mas ainda há muita incompreensão. As pessoas ligam a televisão e veem a geleira derretendo, ficam apavoradas. Ficam apavoradas. Parece aquelas coisas do fim do mundo, cataclisma.
Agora, não está muito claro, entendo eu, para a maioria das pessoas, a relação entre a sua vida diária e essa grande crise planetária. Por exemplo, as pessoas vão abastecer o carro, né? Aí o álcool sobe, por ganância dos usineiros, o preço do açúcar está lá, eles esquecem os compromissos, vendem o açúcar, falta álcool, aí as pessoas vão lá e falam, às vezes até o próprio frentista fala, o amigo, está melhor para gasolina, porque o álcool está caro. Aí você, ok, gasolina. Bom, só que a gasolina é um combustível fóssil, que aquece o planeta. E o álcool, bom, quando ele é carburado, ele emite. Mas quando a cana-de-açúcar cresce, ela absorve carbono. Então... tem uma compensação. Compensa. Zera. Então, se alguém realmente está preocupado, tem que botar o álcool. Tem que botar o álcool. Então, por exemplo, quando as pessoas... Você falou na introdução a questão da reciclagem. Deu o exemplo das latinhas. Todo mundo acha legal porque, em vez da latinha virar lixo, poluir a praia, você nem precisa. Você está tomando a cerveja, chega o menino e fala, tia, guarda a latinha, nem cai no chão. Bom, outros elementos, plástico, vidros, papel, nós estamos atrasadíssimos. Temos que avançar muito na cadeia da reciclagem. Agora, voltando, quando você reaproveita o vidro ou a latinha, você está reaproveitando a energia que tem lá, que foi usada para produzir. Portanto, você vai ter que gerar menos energia. Quando você gera energia, você emite CO2. Se for térmicas a carvão e a óleo, quilos de CO2. Térmicas a gás, menos. Até uma hidrelétrica, que emite muito pouco, você para construí-la, derruba uma árvore aqui, faz algo ali. Só energia muito renovável mesmo, tipo eólica e solar, atualmente isso é menos de 4% da nossa matriz. Porque é caríssimo. Que ainda é caro, mas está diminuindo, a gente está conseguindo. Vou falar depois do vento. Então, o que eu quero dizer, quando a pessoa recicla o vidro e a lata, está ajudando o clima também, porque está diminuindo a emissão por reaproveitar a energia que está dentro desse material e diminuir a necessidade de você gerar mais energia. Veja que coisa interessante. Ming, eu não sei quantos programas eu vou te convidar para fazer uma série contigo, porque eu quero falar de Código Florestal, de Baía de Guanabara, de fechamento de usina atômica. Como é que a gente faz para ter desenvolvimento com sustentabilidade? Por onde que eu começo, hein? O que você prefere? Olha, eu acho que a gente podia começar, quem sabe, pela Baía de Guanabara. Então vamos lá. Na Baía de Guanabara aconteceu uma coisa curiosa. Há tipo 15 anos atrás, até 10 anos atrás, se fez o famoso PDBG, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Chegou muito dinheiro de fora, né, do Banco Mundial, dos americanos e dos japoneses. Os governantes fizeram algumas estações de tratamento com dinheiro de fora. O que era para fazer com dinheiro nosso, do FECAM, do Fundo de Conservação Ambiental, que até criei na Constituição, eram as redes. Não fizeram. Então, tinham as estações e não tinha rede. Então, parecia aquela novela que tinha o cemitério, mas não tinha o morto para enterrar. É torneiro no deserto do Saara. Exatamente. É o bem-amado, né? Alguns, bem-amado. O bem-amado. Alguns governadores inauguraram essas estações secas várias vezes. Um inaugurava, o outro inaugurava. Bom, a gente chegou agora no governo. O Sérgio Cabral garantiu que o recurso do FECAM ia realmente para meio ambiente e saneamento. Nós começamos a fazer, junto com a SEDAI, com as prefeituras, as redes. Fizemos a estação de tratamento da Barra, o emissário da Barra, 12 elevatórias, e agora estamos chegando no Recreio Jacarepaguá. Fizemos a estação de Alegria, a de Sarapuí, estamos conectando todos os troncos, e a de São Gonçalo a mesma coisa. Então, agora a gente começou a fazer novas estações, consertar as velhas que já estavam meio sucateadas e ligar as redes com dinheiro nosso. Agora tem zero dinheiro de fora, até agora, a gente está precisando. Então eles gastaram todo o dinheiro e não trataram um litro de esgoto.
Porque a gente passa ali na linha vermelha, indo justamente para o aeroporto internacional, e quando a maré está baixa, é um horror. A pessoa tem a sensação de que não está acontecendo nada, embora a gente que já tem um conhecimento um pouco mais avançado, saiba que aquilo ali é uma área de mangue. Então, quando a maré baixa, realmente, mesmo quando ela estiver saneada, aquilo vai estar ruim com aquele cheiro. Houve bastante evolução? Não, essa área que você está dizendo é a área em frente à Ilha do Fundão. Isso. O chamado Canal do Fundão, Canal Isso. do Cunha. Aquilo está completamente assoreado, contaminado com metal pesado. Uhum. Então, o que a gente fez? A gente fez uma grande obra que está quase acabando agora, com recurso da Petrobras. Tivemos que aprovar na UFRJ, no Conselho Universitário, dragagem de 8 quilômetros, muito material, uma parte jogada pela própria população, no né? lixo lá de Nova Iguaçu, de Adrianópolis, uma parte de areia reaproveitada. Em suma, manguezal replantado, uma ponte do Biguá ligando a linha vermelha à Ilha do Fundão, decks para os pescadores. Pegamos todo o esgoto da Ilha do Fundão para a Estação Alegria, que é lá perto, o esgoto da Maré para a Estação Alegria. Essa obra fica pronta em mais um ano. E a dragagem, aí vem uma coisa tão interessante, a dragagem permitiu fazer um novo estaleiro em Aúma, ao lado do Caju, e reativar o estaleiro Caneco, criando 4.000 empregos. E como é que faz para ter também essa parceria entre o ambiente e o desenvolvimento? Porque, afinal de contas, ter a vida significa ter uma devastação de alguma forma. Você não pode morar em árvore, né? Então tem que ter aquele espaço ali onde, se você sobrevoar, uma cidade é um bolsão. Não é assim que funciona? Você pode fazer as mesmas coisas de várias formas diferentes. Você pode produzir energia com uma térmica carvão, você pode produzir energia com uma eólica. Vou dar um exemplo da eólica que eu tinha prometido lá atrás, que eu ia falar dos ventos. Tá. Quando eu estava no governo, Lula era ministro de Estado, a maior parte dos ministros não acreditava na energia eólica. É cara, às vezes venta, às vezes não venta, não tem como guardar, a eólica está aqui, tem que ligar na rede, que a nossa rede é interligada, é caro. Aí nós fizemos, em Natal, em junho de 2009, uma reunião com 20 secretários estaduais de energia e produzimos um documento chamado a Carta dos Ventos. Um nome poético. Mas eram 12 pontos para alavancar a energia eólica no Brasil. Um era tirar os impostos, o IPI em cima das torres, das hélices e turbinas. O outro era garantir leilão todo ano. O terceiro era atualizar o mapeamento das possibilidades. O quarto era criar um parque de fabricação de peças eólicas no Brasil, e por aí vai. Bom, fiquei no ouvido do Mantega, que nem um grilo falante, tirou o imposto em cima da eólica. Lula assinou. Fiquei no nosso cumpridão lá, o Maurício Tomasquim, da EPE, da Empresa de Planejamento Energético, grilo falante, garantiu o leilão todo ano. Fizemos um leilão de eólica em dezembro de 2009, de 1.400 megawatts, até então tinha 650 instalados. Só esse foi o dobro. No ano seguinte, 2010, mais 1.300, e agora vão ser outros tantos, decolou. Tem 22 bilhões investidos em eólica no Brasil. A eólica no Brasil é um sucesso. Não vamos perder o vento da história. E 100% limpa, né? Essa é a energia adequada. Essa é. Agora, nessa onda que nós estamos aí, eu não sei em que mão, porque o Brasil está construindo o Angra 3, né? Qual é a tua opinião sobre isso? A Alemanha fechando aí com esse projeto de fechar as usinas delas, a gente construindo ainda uma. Aqui do lado, né, Mick? Se a gente pensar bem, se tiver algum problema ali, pega todo mundo aqui, né? Olha, eu sou um crítico das usinas nucleares. Eu era e continuo contrário por várias razões. Uma delas que até hoje não se resolveu, a questão do lixo atômico, o que fazer com ele. A outra, o custo. Ainda é 3 vezes mais caro que o megawatt, por exemplo, de uma boa hidrelétrica, né? Que o megawatt é uma boa hidrelétrica. 2,5 vezes, 3 vezes mais caro. Depois é uma tecnologia muito concentrada, enquanto a solar, a eólica, mesmo as mini hidrelétricas, nas pequenas centrais elétricas, chamadas PCHs, podem ser descentralizadas, a usina nuclear é uma coisa enorme, num único local. A experiência antes do Japão, nós tivemos o problema Chernobyl, tivemos o problema de 3 Mile Island,
e agora esse problema. Então, eu acho que isso vai incentivar as energias mais limpas e vai fazer com que, ganhando escala, elas fiquem menos caras. E eu acho que esse é o futuro. Eu acho que a gente não deve estigmatizar, mas a gente deve realmente pensar no planeta e apostar. Inclusive, a questão do nuclear é uma questão complexa. Por quê? Embora o nuclear seja um alvo antigo dos ambientalistas, por causa dos acidentes, do lixo atômico, da questão da bomba, de várias questões, comparado, por exemplo, com petróleo e com carvão, o nuclear emite menos CO2. Então, ela foi, entre aspas, meio parcialmente absolvida em função da questão climática. Mas agora, com a questão do Japão, mostrou que realmente é um risco que, não, e sobretudo o Brasil, que é a terra do sol, dos ventos, da biomassa, não tem porquê, né? Ainda precisa de uma energia que é entre o dobro e o triplo. E da água, né, Mink? Porque cá entre nós, é isso que eu estava dizendo, sempre em nome do desenvolvimento, a gente tem que ter algum tipo de... alguma coisa entra em detrimento naquela hora. Então, olha só, tem que ter uma compensação. Estava pensando outro dia, fui fazer uma pesquisa, Belo Monte versus Itaipu. A área alagada de Belo Monte é muito menor, com muito maior geração de energia. Então, tem muito grito, mas as pessoas que estão gritando também não querem ter as suas casas de luzes apagadas. Então, eu fico pensando, como que a gente vai resolver essa matriz? Olha, tem umas questões tão interessantes, ainda bem que você tocou nisso. Eu vou dar um outro exemplo, que é um tema que foi muito forte na mídia e que eu acho que a opinião geral ficou equivocada, às vezes acontece. Claro. Né? E às vezes é difícil você ir contra a corrente, mas eu gosto também de ir. Rio São Francisco, a chamada transposição. Muito bem. O que se dizia? Bom, a Letícia Sabatella, que além de ser uma ótima e linda atriz, é uma pessoa muito consciente, comprou a guerra contra. Um bispo fez uma greve de fome. Então, qual é a ideia que as pessoas tinham? Que isso é um horror, que é matar o Rio São Francisco. Bom, você tira 3% da água do São Francisco a 300 quilômetros antes de chegar no mar. Se você não tirasse, ia para o oceano. E leva água para 3 milhões de nordestinos. Um projeto maravilhoso. Lá fora é considerado um sucesso, porque tem uma coisa no jargão climático que se chama mitigação, que é diminuir as emissões, e outra que se chama adaptação, que é nos adaptarmos aos efeitos inexoráveis que acontecerão de qualquer maneira do clima. A região brasileira que mais vai sofrer com o aquecimento global é o Nordeste. Já não tem água, tem déficit hídrico, imagina quando a temperatura aumentar 2, 3 graus. Claro. Então, essa medida, levar água para uma região que já tem hoje e que vai ficar com muito mais déficit hídrico, é considerada, nas conferências de clima, uma medida forte de adaptação. E essa é considerada a maior medida de adaptação do planeta. O pessoal aplaude lá fora. Eu estou até à vontade, nem fui eu que licenciei esse projeto, foi a Marina, quando era ministra, que tomou uma série de cuidados. Ela e o Ciro Gomes tomaram cuidados para que as terras não ficassem na mão dos latifundiários, que eles não se beneficiassem da valorização da água. Isso vai servir ao abastecimento de Campina Grande, etc. E a questão do saneamento. A Marina e o Ciro conseguiram botar 1 bilhão para saneamento e revitalização. O pessoal dizia, não, primeiro vamos revitalizar para depois transpor. Na minha gestão eu consegui botar 4 bi. Então quase tanto dinheiro para revitalização e saneamento e arborização das margens, quanto para, nas obras de canais com exército, levar água para a vertente nordeste, né, a vertente este e depois a vertente norte. São 2 ramais. Ou seja, é uma obra importante, aplaudida, e aqui ficou com estigma, que era um horror. Você vê como é que às vezes o senso comum engana. É verdade. Olha, eu tenho que sair um pouquinho do meu ambiente, rapidamente, só porque eu tenho que falar da lei da fila do banco, que é tão boa que ninguém sabe. Eu divulgo você, sabe? Toda vez que eu entro no banco, queria que você falasse... Nós participamos de muitos debates juntos. Pois é. Queria que você falasse rapidamente, para que todo mundo soubesse que é sua, porque isso beneficia muita gente que não sabe que o autor é Carlos Mink. Conta aí o que eu estou falando. Não, a lei é a seguinte, essa lei eu tenho uma relação muito forte com os sindicatos bancários. Né? É um sindicato muito consciente, se preocupa com questões de gênero, com questões de discriminação. Eu já tinha feito uma lei a pedido de prevenção da LER, que é lesão de esforço repetitivo, né? Exigindo 10 minutos de intervalo a cada hora. Os trabalhadores ficavam lesionados, aí depois
Eu operava, depois acabava demitido e pegava outro. Uhum. A ideia é que, sobretudo as mulheres trabalhadoras descartáveis. Aí eles me pediram para fazer essa lei que atendia tanto a questão do emprego deles quanto a questão do consumidor. Então, o que acontecia? Os bancos estavam demitindo muito. No município do Rio Capital, em 10 anos, o número de bancários passou de 50 mil para 25 mil. Demitiram metade dos bancários, menos 25 mil empregos. E os velhinhos aposentados ficavam 1 hora mofando na fila. Não só eles, mas perdendo um tempo que podia ser para leitura, para família, né? Para ver os debates do teu programa na TV, para plantar árvores, fazer um monte de coisa. Agora está apodrecendo lá na fila. Então, quando você diz fila não mais que 20 minutos, o que você quer dizer? Demitir menos gente, porque nem tudo as maquininhas resolvem, e respeitar as pessoas, não achar que elas têm 1 hora para ficar 1 hora e pouco na fila e os bancos com aqueles lucros pequenos, que a gente sabe, mesmo, né? Bilhões. Então fizemos. Mas como tudo na vida, ninguém deu bola, a gente começou a ir nas filas com despertador, tocava, achavam que era um roubo e tal, mas levávamos a televisão também, e vários bancos entraram na linha, são obrigados a dar uma senha, logo na entrada, com horário. Isso aí, explica. Quando você é atendido, carimba, aí você tem uma prova, caso passar de 20 minutos... O que faz? Você aciona diretamente o Ministério Público, o PROCON. Vários ganharam, eu conheço várias pessoas, porque até entraram em contato por causa da lei, comigo ou com os sindicatos bancários, falando, olha, ganhei 3 mil, ganhei 4 mil, ganhei 2.500 no PROCON, no juizado especial, antigo chamado de pequenas causas, porque fiquei 40 minutos na fila e provei porque a hora do atendimento era 40 minutos depois do horário que eu marquei a minha senha de ingresso. Viu só? Então quis que o feitor da lei desse como é que faz certinho a fórmula do bolo. Você que ganhou o prêmio Global 500, concedido anualmente pela ONU, né, os que se destacam nas lutas em defesa do meio ambiente, você também fez aquela lei das sacolas plásticas? Exatamente. Não, inclusive no início, a lei das sacolas plásticas, as pessoas ficavam atormentadas, porque se dizia assim, onde é que eu vou guardar meu lixo? Né? Porque tinha essa história. O problema é que, aqui no Rio, por exemplo, nós gastamos 40 milhões por ano para dragar os rios. E uma das coisas que mais entope os rios é o plástico, que ele faz como se fosse um dique e vai juntando tudo. Então as pessoas elas podem comprar, mas o desconto é para quem não levar o plástico. Levar o seu saco reutilizável, de estopa, de plástico duro, ou seja, a ideia é o reutilizável. E com isso você defende o meio ambiente e pode não ficar entupido na Praça da Bandeira ou na Baixada Fluminense quando a chuva fizer tudo. Aliás, o Zé Júnior do AfroReg foi o menino propaganda da campanha nacional quando eu era ministro, do Saco é um Saco. Isso. E o filme era genial, era de trás para frente. Aparecia ele inundado numa casa e num ônibus, aí o filme andando para trás, aparecia ele jogando no bueiro um saco plástico, mostrando que ele se convertia em vítima, né, da sua própria atitude completamente errada. Que é muito bem posto, né? Aliás, eu vou te dizer, se tem um cara que é político, mas que entende de mídia, que sabe mostrar aquilo com clareza, porque não adianta só, como você mesmo disse, fazer a lei se você não tem o tal do... Ninguém sabe nem que ela existe. Você vai até o fim. O que você tem para dizer, Mink, para quem está em casa? Porque você é um sujeito querido, toda hora sai capa da Veja, é super visto no jornal. Olha, não tem um dia que eu não abro o jornal que eu não tenho uma ação sua. Um negócio foi demolir uma casa, foi lá ver a APA, que é a Área de Proteção Ambiental, e foi lá defender e foi lá defender como você falou, né? Antigamente era visto como eco-chato, agora é eco-amigo. Então, assim, o que você tem para dizer para quem está em casa, para melhorar a qualidade de vida, para entender melhor das leis, para participar melhor como cidadão nesses minutos finais? Olha, eu acho que as pessoas podem e devem fazer muita coisa. A mais simples é separar o lixo em casa. Isso só 3% das pessoas fazem. Separar o lixo sólido, inorgânico, do lixo de comida molhado. Só isso. E entregar para os catadores. A gente está, inclusive, separando o óleo de cozinha usado, que você joga no ralo e vai poluir a Bahia. Isso vira sabão e biodiesel, emprego nas cooperativas de catadores. Sabe, o ano passado, quantos litros de óleo a gente tirou da cidade do Rio? 6 milhões de litros. E como faz, Mink? Como faz isso?
Eu não tenho agora, mas eu vou dar depois para Dá você. o Um site. telefone. Não, dá o seu site, onde um e-mail. O site www.mink.com.br. Ah, é? Tem esse site? Tem esse. Mas eu vou dar depois E lá para você você coloca? dizer No seu isso. site você coloca? Ou no site da secretaria. Que qual é? CEA. É CEA, www.CEA, Secretaria Estadual do Ambiente, CEA.com.br. Tá. No caso, é do governo? Do então, governo. Acho que é .rj, .gov.br. É isso. Isso acontece. Então, um telefone, você guarda esse óleo, a cooperativa vai de Kombi, pega o óleo, estão pagando quase que R$1 por litro de óleo, isso vira sabão e biodiesel e gera emprego e renda para a cooperativa de catadores. As pessoas podem fazer muita coisa, desde o álcool que a gente já falou, até reaproveitar a água da chuva, economizar energia. Nós temos amigos que fazem casas, usam o solar para aquecimento da água, já economiza a energia elétrica do aquecedor elétrico. Mas pode-se fazer muitas coisas, plantar árvores. Olha, só não estragar. Só não estragar já está ajudando. Já é uma maravilha da natureza. Quero te convidar para vir muito mais vezes. Faltou tanta coisa. O tempo aqui verdade. voa quando a pessoa é cheia de assunto desse jeito. Você quer mandar beijo para quem? Quantas pessoas você quer mandar beijo aqui? Eu quero mandar beijo para a Guida, que você conhece Guida, bem, que é sua amiga. Querida Guida. Para o Zé Luiz e Daniel, que são meus dois filhos. Isso também. Para minha mãe Fanny, que é uma batalhadora. Agora. E para o meu velho pai Luiz, que já está com 90 anos, que é químico, e que lá atrás ele me ensinou o que era o mercúrio, o que era o amianto, e nós conseguimos fazer leis para tirar esses metais pesados que intoxicam os trabalhadores dentro das fábricas. Meu grande pai Luiz, com 90 anos, que deve estar nos assistindo. Benção a todos vocês. Que prazer enorme, Mink, te ter aqui. Eu tenho um monte de beijo para a Neinha Freitas de Campos, para o Carlos Emílio de Macaé, Wagner Matos de Campos também, Roni Pereira, Eliane Ferreira, aqui do Rio de Janeiro, e também para o Geraldo Tadeu Monteiro, presidente do IBPS, Instituto Brasileiro de Pesquisa Social, que muito gentilmente nos ajudou hoje. Muito obrigada a você pela sua audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Também quero agradecer, Mink, recebi uma das maiores matérias da minha vida. Você já viu uma foto em tamanho natural desse jeito? Olha só. Olha que matéria mais linda, a Isis, a jornalista, minha amiga Isis Maria Borges Gomes. Muito obrigada, fiquem com Deus, lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até a